Durante séculos, o mundo da geometria foi definido pelas linhas rígidas de Euclides. Círculos, quadrados, triângulos. Essas formas formaram a base do nosso entendimento de espaço e forma. No entanto, existe um reino além dessas figuras suaves e previsíveis. Um reino de infinita complexidade e beleza impressionante. Este é o reino dos fractais. Fractais são formas geométricas que desafiam uma categorização fácil. Eles são caracterizados pela autossemelhança, o que significa que seus padrões se repetem em escalas cada vez menores. Ao contrário de um círculo, que parece mais suave quanto mais você aumenta o zoom, um fractal revela detalhes cada vez mais intrincados. Uma cascata de complexidade escondida dentro de formas aparentemente simples. Imagine uma linha costeira. De longe, pode parecer uma curva suave. À medida que você se aproxima, no entanto, você nota enseadas e baías. Aproxime o zoom ainda mais e você verá enseadas menores dentro das maiores e assim por diante. Esta é a essência da geometria fractal. Padrões dentro de padrões. Complexidade surgindo de regras simples. O estudo dos fractais nos permite compreender e apreciar as estruturas intrincadas encontradas na natureza, desde a ramificação das árvores até a formação dos flocos de neve. Isso desafia nossas noções tradicionais de dimensão. A descoberta dos fractais marcou uma mudança de paradigma na matemática e na ciência, oferecendo uma nova linguagem para descrever a complexidade do mundo natural. A jornada ao mundo dos fractais começou muito antes de o próprio termo ser cunhado. Os primeiros matemáticos lutaram com formas que desafiavam as descrições geométricas tradicionais. Formas que pareciam paradoxais em sua complexidade infinita. Karl Weierstrass apresentou uma função que era contínua em todos os lugares, mas diferenciável em nenhum lugar. Seu gráfico, uma linha irregular que desafiava as curvas suaves do cálculo. Georg Cantor, explorando a natureza do infinito, criou o conjunto de Cantor, uma construção aparentemente simples, com propriedades surpreendentes que prenunciavam aspectos-chave da geometria fractal. No entanto, foi Benoit Mandelbrot quem realmente trouxe os fractais para a vanguarda da matemática e da imaginação popular. Trabalhando na IBM na década de 1960, Mandelbrot notou padrões, motivos recorrentes que apareciam em diferentes escalas. Em 1975, Mandelbrot cunhou o termo fractal, do latim fractus, que significa quebrado ou fragmentado. No coração da geometria fractal está o conceito de autossemelhança. Esta propriedade, também conhecida como simetria em expansão ou simetria recursiva, descreve a forma como os padrões de um fractal se repetem em diferentes escalas. Aproxime o zoom em um fractal, e você descobrirá que as mesmas formas e estruturas básicas reaparecem, embora em versões cada vez menores. Essa natureza recursiva é o que dá aos fractais sua complexidade infinita. Imagine uma árvore. O tronco se ramifica em galhos, que por sua vez se ramificam em galhos menores e assim por diante. Cada galho, quando visto isoladamente, se assemelha à estrutura da árvore inteira, apenas em uma escala reduzida. Isso é autossemelhança em ação. Essa autossemelhança pode ser vista em numerosos fenômenos naturais. Os flocos de neve, por exemplo, exibem uma simetria cétupla impressionante, com cada braço do floco de neve espelhando os outros. O zoom em um único braço revela os mesmos padrões intrincados, repetidos em uma escala menor. O mesmo princípio se aplica aos padrões de ramificação dos rios, às veias de uma folha ou à estrutura de um pulmão humano. Todos esses sistemas naturais exibem autossemelhança, um testemunho da elegância e eficiência dos designs fractais. Considere o floco de neve de Koch, um exemplo clássico de fractal. Embora a beleza matemática dos fractais seja inegável, seu verdadeiro significado reside em sua presença ubíqua no mundo natural. Das menores escalas à vasta extensão do cosmos, a natureza parece favorecer os padrões fractais. Esses padrões não são meramente decorativos. Muitas vezes, eles servem a importantes propósitos funcionais. Veja, por exemplo,
o sistema circulatório humano. A rede de ramificação de artérias e veias, da aorta aos menores capilares, exibe uma estrutura fractal. Este projeto permite o transporte eficiente de oxigênio e nutrientes por todo o corpo, maximizando a área de superfície e minimizando o volume. A natureza fractal das linhas costeiras, como mencionado anteriormente, é outro exemplo da eficiência da natureza. A compreensão de que os fractais não são apenas abstrações matemáticas, mas sim blocos de construção fundamentais do mundo natural, revolucionou nossa compreensão de inúmeros fenômenos. Seção 5. Fractais no tecido tecnológico. As propriedades únicas dos fractais não passaram despercebidas no mundo da tecnologia. À medida que nossa compreensão dessas formas complexas aumentou, as aplicações também aumentaram. De antenas à compressão de imagens, os fractais estão encontrando seu caminho em uma gama cada vez maior de inovações tecnológicas. Uma das aplicações mais proeminentes dos fractais é no projeto de antenas. As antenas tradicionais, frequentemente projetadas como hastes retas ou laços, têm limitações em termos de largura de banda e eficiência. As antenas fractais, por outro lado, com suas estruturas intrincadas e autossemelhantes, podem ser projetadas para ressoar em múltiplas frequências, tornando-as ideais para aplicações que exigem desempenho de banda larga. Além disso, as antenas fractais podem ser significativamente menores do que suas contrapartes tradicionais, sem sacrificar o desempenho. Isso levou ao desenvolvimento de antenas compactas multibanda para telefones celulares, roteadores sem fio e outros dispositivos. Outra área em que os fractais tiveram um impacto significativo é na compressão de imagens. Os algoritmos tradicionais de compressão de imagem geralmente lutam para manter a qualidade da imagem enquanto reduzem o tamanho do arquivo. Seção 6. A arte da iteração infinita. O fascínio dos fractais se estende muito além dos reinos da ciência e da tecnologia. Os artistas também foram cativados pela complexidade infinita e beleza hipnotizante dessas formas, incorporando-as em pinturas, esculturas, música e arte digital. A natureza iterativa da geração fractal se presta bem à arte algorítmica, onde programas de computador são usados para criar composições visuais. Ao manipular os parâmetros das equações fractais, os artistas podem gerar uma variedade infinita de formas, do orgânico e fluido ao geométrico e abstrato. Essas obras de arte fractais geralmente evocam uma sensação de admiração e assombro, convidando os espectadores a se perderem nos detalhes intrincados e explorar as profundezas ocultas dessas estruturas matemáticas. Seção 7. O conjunto de Mandelbrot, um universo interior. Entre os incontáveis fractais que povoam a paisagem matemática, o conjunto de Mandelbrot se destaca como um objeto particularmente icônico e enigmático. Nomeado em homenagem ao seu descobridor, Benoit Mandelbrot, este conjunto, apesar de sua aparente simplicidade, incorpora a infinita complexidade e a beleza surpreendente que estão no cerne da geometria fractal. O conjunto de Mandelbrot é definido por uma regra matemática surpreendentemente simples. É o conjunto de todos os números complexos C, para os quais o seguinte processo iterativo não diverge para o infinito. Comece com Z ASIR 0. Calcule repetidamente Z2 plus C, onde Z é o resultado anterior. Se a magnitude de Z ultrapassar 2, o ponto C não estará no conjunto de Mandelbrot. Apesar da simplicidade desta regra, o conjunto de Mandelbrot exibe um nível impressionante de complexidade. Seção 8. O fascínio duradouro dos fractais. A descoberta e exploração dos fractais tiveram um impacto profundo em nossa compreensão do universo e de nosso lugar dentro dele. Os fractais desafiaram nossas noções tradicionais de dimensão, forma e ordem, revelando os padrões e complexidades ocultos que governam o mundo natural. Da ramificação das árvores à estrutura das galáxias, os fractais oferecem um princípio unificador, uma lente através da qual podemos apreciar a interconexão de todas as coisas.
A beleza dos fractais reside não apenas em seu apelo visual, mas também em sua capacidade de preencher a lacuna entre o mundo abstrato da matemática e o reino tangível da natureza e da experiência humana. Os fractais nos lembram que a complexidade pode surgir da simplicidade, que padrões infinitos podem emergir de algumas regras básicas.